A caverna submersa. A descoberta, e no dia seguinte, acompanhado por um jovem guia local, o narrador se dirige ao ponto onde a entrada da caverna foi descoberta. A água é cristalina, mas ao chegar perto da caverna, há uma mudança brusca na correnteza, como se algo na água estivesse se mexendo. Ao mergulhar na entrada, ele nota que as paredes da caverna são cobertas por estranhas formações que parecem rostos distorcidos. O mistério revelado, dentro da caverna, o narrador e seu guia encontram um salão submerso, com restos de antigos artefatos, mas algo não está certo. Ao se afastar do guia para explorar um túnel, ele ouve um som que parece um sussurro, um chamado, como se estivesse sendo observado. De repente, a lanterna do mergulhador apaga, e ele se vê cercado por uma escuridão total. Quando a luz volta, o guia desapareceu, e o narrador sente uma presença próxima, como se algo estivesse nadando ao redor dele, mas invisível. Os rostos dos pescadores eram como máscaras, endurecidos pelo tempo e pelo mar. Suas palavras vinham pesadas, carregadas de superstição, mas eu não estava disposto a me deixar levar. Um deles, mais velho que os demais, sentou-se ao meu lado enquanto eu organizava meu equipamento de mergulho na beira do porto. Seus olhos, quase negros, pareciam me perfurar. Você não devia ir lá, sabe? Ele disse com uma voz rouca e arrastada. Muitos tentaram e poucos voltaram. Olhei para ele sem esconder meu ceticismo. Histórias de pescador? Perguntei, tentando disfarçar meu desprezo. Ele não sorriu. Só olhou para o horizonte, onde o mar encontrava o céu em uma linha cinza. Não são histórias. Não é o mar que leva. São as vozes. Vozes? Deixei escapar uma risada curta, mas o velho não demonstrou qualquer humor. Ele balançou a cabeça devagar, os olhos fixos no infinito. Eles chamam você, ele continuou, ignorando meu sarcasmo. No começo, é só um murmúrio. Você pensa que é o vento ou a água, mas depois eles falam seu nome. E então, quando você percebe, já é tarde demais. Os outros pescadores ao redor pareciam concordar em silêncio, mas seus olhares eram diferentes. Alguns tinham uma espécie de pena em seus olhos. Outros, talvez medo. Todos evitavam discutir a caverna abertamente, como se mencioná-la pudesse invocar algo. Ou alguém. Eu não estava lá para me assustar com lendas. Já tinha ouvido histórias assim em várias partes do mundo. Eram contos para assustar turistas, para manter os estranhos longe. E, sem dúvida, para proteger o que consideravam seu território. Vou entrar amanhã, disse com firmeza, enquanto organizava o restante do meu equipamento. Tenho trabalho a fazer, e não acredito em fantasmas. O velho não insistiu. Apenas se levantou lentamente, sacudindo a cabeça. Você deveria ouvir as vozes enquanto ainda pode escapar delas, murmurou enquanto se afastava. À noite, porém, algo mudou. O vento, que sempre soprava contínuo pela vila, parecia ter parado subitamente. O silêncio tomou conta do lugar, um silêncio inquietante que parecia engolir tudo. Deitado na cama, senti meu coração batendo mais forte, o cansaço misturado com uma ansiedade que eu não sabia explicar. Foi quando ouvi pela primeira vez um som distante, vindo do mar. Como um sussurro, mais e mais profundo. Grave. Quase inumano. Levantei-me rapidamente e fui até a janela da pousada. O mar estava calmo, e a lua refletia suas ondas suaves. Mas os sussurros continuavam. A princípio, eram apenas murmúrios indistintos. Depois, comecei a ouvir algo mais definido. Meu nome. Pisquei várias vezes, tentando afastar o medo que começava a crescer. Decidi sair e caminhar até a praia. Talvez algum pescador estivesse brincando comigo, tentando me assustar antes da expedição. Mas a praia estava deserta, e a única coisa que ouvi agora eram as ondas quebrando suavemente contra as pedras. Voltei para a pousada com um peso no peito, dizendo a mim mesmo que era apenas a minha mente pregando peças. O sono, no entanto, não veio fácil. Toda vez que eu fechava os olhos, lembrava das palavras do velho pescador, do olhar sombrio que ele me lançou.
Mas não podia me deixar levar por superstições. No dia seguinte, eu iria até a caverna. Prepararia o equipamento, faria o mergulho e voltaria com as provas de que não havia nada ali além de formações rochosas antigas e águas tranquilas. Ou assim eu esperava. A água ao redor do barco era calma, cristalina, e de certa forma, quase convidativa. O jovem guia, um rapaz magro e calado, apontou para o local onde a entrada da caverna estava submersa. Eu me preparei, verificando meu equipamento uma última vez antes de mergulhar. A tensão no ar parecia quase palpável, mas eu me recusava a me deixar influenciar pelas lendas da vila. Pronto? Perguntei ao guia, tentando soar confiante. Ele apenas acenou com a cabeça, sem dizer uma palavra. Sua expressão era de nervosismo, mas ele me seguia, relutante. Quando finalmente mergulhamos, a água gelada me envolveu, e logo o mundo exterior desapareceu, dando lugar ao azul profundo do mar. A entrada da caverna estava à nossa frente, como uma boca escura esperando para nos engolir. À medida que nos aproximávamos, senti uma leve correnteza, algo incomum para aquela área. Era como se a água se movesse de forma estranha, quase viva, puxando-nos para dentro. Assim que cruzamos a entrada, uma mudança brusca tomou conta do ambiente. A água, antes tão límpida, tornou-se opaca. As paredes da caverna eram cobertas por formações rochosas bizarras, que à primeira vista pareciam simples pedras desgastadas. Mas, à medida que nadávamos mais fundo, notei algo perturbador. As formações se assemelhavam a rostos. Não rostos humanos, mas algo distorcido, como se estivessem presos na pedra, congelados em expressões de agonia. O guia também notou. Ele parou, apontando para um dos rostos, seus olhos arregalados de pavor. Eu tentei acenar para ele continuar, mas ele hesitou. Algo naquela caverna o estava apavorando, e, no fundo, eu podia sentir o mesmo medo crescendo dentro de mim. Mas minha determinação era maior. Precisávamos seguir. Continuamos avançando até encontrarmos um grande salão submerso. A sensação de estar sendo observado se intensificou a cada metro que nos aprofundávamos. O salão era grande, com o teto da caverna desaparecendo na escuridão. No centro, vi algo que brilhou sob a luz da minha lanterna. Objetos antigos, talvez artefatos, esparramados pelo chão. Vasos quebrados, pedaços de metal corroídos pelo tempo. Seriam provas de uma civilização perdida? Um vestígio de algum povo que os pescadores tanto temiam? Mas algo estava errado. Havia um silêncio pesado ao redor, mesmo submersos. O som da água, das bolhas que escapavam de nossos reguladores, e tudo parecia abafado. O guia estava visivelmente nervoso, olhando para todos os lados, como se estivesse esperando algo surgir a qualquer momento. Foi então que aconteceu. Ao me afastar do guia para explorar um túnel estreito, senti um calafrio. Parei por um segundo, ouvindo nada absoluto ao meu redor, até que veio o som. Um sussurro, quase imperceptível, mas claro como um chamado. Um frio intenso percorreu minha espinha, e meus instintos me alertaram para voltar. Antes que eu pudesse reagir, minha lanterna apagou-se de repente. A escuridão me envolveu, densa e sufocante. O pânico começou a tomar conta. Eu tentava ligar a lanterna novamente, mas o interruptor parecia não funcionar. Tudo o que eu ouvia era minha própria respiração acelerada e o batimento frenético do meu coração. Eu estava cego. Após alguns segundos que pareceram uma eternidade, a luz voltou. E o que vi fez o medo queimar por dentro. O guia tinha desaparecido. O salão estava vazio. Comecei a nadar freneticamente de volta, chamando por ele, mas não havia resposta. Foi então que senti algo ao meu redor, movendo-se de maneira invisível, nadando em círculos lentos. Eu não podia ver, mas sabia que estava lá, esperando. O pânico se instalou de forma abrupta e esmagadora. Cada vez que eu nadava em direção à saída, o túnel parecia se esticar, distorcendo-se como um pesadelo sem fim. A pressão ao meu redor não vinha apenas da profundidade, mas de dentro da minha própria mente. Senti como se algo estivesse me empurrando, não fisicamente,
mas psicologicamente, forçando-me a continuar. As sombras e elas se moviam nas margens da minha visão, rápidas e furtivas, como predadores esperando o momento certo para atacar. Os sussurros, antes distantes, agora estavam ao meu redor, em todo lugar, como se as próprias paredes da caverna estivessem sussurrando o meu nome. Eu tentava ignorar a luz, focar na saída, mas era impossível. Cada tentativa de fuga só me afundava mais nesse labirinto submerso. O que está acontecendo? Eu gritava em minha própria mente, enquanto meus pulmões apertavam, apesar do ar constante vindo do cilindro. De repente, lá estava ele, o guia. Flutuava parado, como se estivesse congelado no meio da escuridão, a luz fraca da minha lanterna apenas tocando seu corpo. Ele estava de frente para as paredes da caverna, imóvel. A princípio, senti um alívio. Eu o tinha encontrado. Ele estava vivo. Mas quando me aproximei, percebi que algo estava terrivelmente errado. Os sussurros ao meu redor ficaram mais altos, mais insistentes, agora em uma língua que eu não entendia. Cada palavra parecia perfurar minha mente, minando minha força de vontade. Eu tentava abafar o som, mas era inútil. Meu corpo começou a tremer incontrolavelmente, o terror tomando conta de mim por completo. Ei! Eu chamei, a voz abafada pela máscara de mergulho. Ele não respondeu, apenas continuou encarando a parede como se estivesse hipnotizado. Nadei até ele, minha mão tremendo enquanto tocava seu ombro. O contato me encheu de um frio indescritível, um calafrio que atravessou minha pele e se espalhou pelos ossos. Vamos sair daqui. Eu o sacudi, mas ele não se moveu. Eu o puxei mais forte, e foi quando ele se virou lentamente. Meu sangue gelou. O rosto do guia não era mais o mesmo. Seus olhos haviam desaparecido, deixando apenas cavidades negras e vazias. Sua boca estava aberta, esticada em um grito mudo, um grito de puro pavor. Era como se ele tivesse sido consumido por algo que drenou toda a sua humanidade, deixando apenas uma máscara grotesca de terror. As sombras ao redor começaram a se materializar, lentamente, e foi nesse momento que percebi a verdade horrível: eles eram as almas dos antigos mergulhadores, exploradores que nunca voltaram. Presos, vagando para sempre nas profundezas da caverna. E agora, eu também estava destinado a me juntar a eles. Meu coração disparou, a sensação de desespero esmagando meu peito. Não havia mais escapatória. O desespero me consumia enquanto eu tentava nadar para longe, forçando meu corpo a seguir adiante, mesmo que cada músculo gritasse de exaustão. As sombras ao meu redor se agitavam, me cercando, e a pressão na minha mente aumentava a cada segundo. Os sussurros, antes distantes e sutis, agora eram gritos ensurdecedores, como se as próprias almas dos mortos estivessem chamando meu nome, implorando que eu me juntasse a elas. Eu nadava com todas as minhas forças, mas era como se a própria água estivesse contra mim. As correntes aumentaram de intensidade, sugando-me de volta para as profundezas, para o coração escuro da caverna. Meus movimentos se tornaram mais lentos, como se o mar estivesse me puxando para baixo, uma força invisível que tentava me devorar. No último lampejo de esperança, avistei uma pequena abertura, mal iluminada pela luz que conseguia atravessar as águas turvas. Eu coloquei toda a minha energia restante para alcançar aquela saída. Com um esforço hercúleo, finalmente consegui emergir na superfície. Engoli grandes quantidades de ar, os pulmões queimando. Mas, ao olhar ao redor, percebi que algo estava terrivelmente errado. A praia não era mais a mesma. A vila que antes fervilhava de vida agora estava deserta, as cabanas de madeira pareciam abandonadas há anos, apodrecidas e caindo aos pedaços. O mar, antes azul e sereno, era uma vastidão cinza e sinistra. O silêncio era ensurdecedor, exceto e pelos sussurros. Eles ainda estavam comigo. A verdade me atingiu como uma onda fria e cruel. Embora eu tivesse escapado da caverna, ela ainda me mantinha preso. Algo sombrio, algo impossível de compreender, havia me seguido. E agora, não importava para onde eu fosse, os sussurros estariam sempre lá, me rondando, me assombrando. A realidade ao meu redor começou a se desintegrar. A sanidade que me restava estava desmoronando rapidamente.
Olhei para a caverna no horizonte, a entrada negra e sinuosa que parecia pulsar como se estivesse viva, me chamando de volta. Eu sabia que a única forma de acabar com aquilo era retornando, me rendendo. Sem pensar mais, dei as costas para a praia deserta e comecei a caminhar de volta para o oceano. Cada passo era mais fácil do que o anterior. Eu já não lutava mais. Os sussurros se tornaram suaves, quase acolhedores. Entrei na água sem hesitar, sentindo a escuridão me abraçar enquanto eu afundava nas águas turvas. A última coisa que senti foi o frio penetrante e os sussurros me envolvendo completamente. Eu era agora parte deles, mais uma alma perdida, aguardando o próximo tolo que ousasse desafiar a caverna que sussurrava.